que tu estás a fazer... Quando a justiça toca verdadeiramente nos poderosos, há muitos analistas e jornalistas que vêm dizer a justiça funciona mal. Mas quando começa a funcionar bem... Eu vou ignorar o que tu disseste. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a análise do José Gomes Ferreira e do Pedro Marcos Lopes sobre a imigração e o julgamento do José Sócrates. Preparem-se para ouvirem o Pedro Marcos Lopes a defender o José Sócrates e a dizer muitas outras parvoíces. Será que este senhor começou a ser um avançado do Partido Socialista? Fica a pergunta. Diz-me aí o que tu achas nos comentários. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Pedro, começo por ti. Perguntava-te se já se percebeu qual é o parceiro preferencial do governo para negociar. Bom, aparentemente na imigração é o Chega. Só na questão da imigração e da nacionalidade. Eu falo por aquilo que vi hoje. Mas, por falar nisso, deixa-me dizer o seguinte. Eu hoje fiquei, enfim, particularmente impressionado por algo que aconteceu não só no Parlamento, mas nas redes sociais. Eu vi o Sr. Ventura e a Rita Matias, sobretudo a Rita Matias, nas redes sociais, a dizer o nome e o apelido de crianças que estudam numa turma do pré-escolar em Lisboa. E eu a ver aquilo, sendo o debate a imigração, e é por isso que eu falo disso, por vir a propósito, pergunto, 1.400.000 pessoas que votaram no Chega estão confortáveis quando o seu líder e uma pessoa importante como Rita Maria Matias fala de nomes de crianças e utiliza os nomes de crianças para fazer propaganda, para incentivar ao ódio? O PSD, que é um partido com uma longa tradição neste país, a quem devemos parte da democracia, a quem devemos o nosso sistema, está confortável a fazer acordos, a fazer compromissos em matéria de imigração, ou que matéria seja, com pessoas que fazem este tipo que têm este tipo de atitude. Que exploram crianças, que já saiu. Exploram crianças para fazer publicidade. Eu fico estarrecido e, portanto... Ouvir este senhor a falar com tanta indignação por algo que realmente pode não ter sido muito correto, mas não vai prejudicar ninguém, mas nunca ficou indignado nem revoltado quando o Partido Socialista se juntou ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista para governar durante 4 anos, é uma dualidade de critério sem limites. Só lembrar este senhor de uma coisa. O Bloco de Esquerda nem nunca defendeu a Constituição nem o Estado de Direito. Quer que Portugal saia de todas as instituições internacionais como a NATO ou a União Europeia, já para não falar das ocupações de casa e do racismo para com os patrões e os ricos. Já o Partido Comunista nem vale a pena falar porque só defendem Estados autoritários onde não existem liberdades. Esta esquerda, infelizmente, anda tão preocupada com os imigrantes, esquecendo-se de todos os portugueses que sempre viveram, cresceram, construíram este país durante décadas e que, infelizmente, agora estão a passar por extremas dificuldades e problemas e ninguém os apoia. Ninguém defende tratar mal imigrantes, mas defendem que os portugueses também têm que ser bem tratados. E voltando à tua pergunta, e tem a ver com a tua pergunta, eu acho que, de facto, o PSD está a tomar o caminho do Chega, na questão da imigração e da nacionalidade. Acho verdadeiramente notável que se vá por este caminho, porque é cuspir, não há outro termo, em tudo o que é a história do PSD como partido do sistema. Estamos a falar de inquinar completamente o debate, porque nós precisamos, já falamos muitas vezes nisto, nós precisamos de imigrantes, como do pão para a boca. Nós devemos aos imigrantes boa parte, se não a maior parte do crescimento económico que tivemos nos últimos 5 anos. Nós devemos, no facto da segurança social estar tão equilibrada como está, falávamos disso ainda há pouco. Como é que este senhor pode ter uma falta de vergonha destas? Portugal é um país de 900 anos de história e agora devemos tudo nos últimos 5 anos aos imigrantes. Os portugueses andam só a passar férias e não fazem nada, é isso. Quanto à segurança social, é uma tremenda mentira que as contas estejam equilibradas. Contas equilibradas não é chegarmos a 2050 e recebermos 35% do último ordenado. Isso não é equilíbrio, é infelizmente cada vez recebermos menos. Equilíbrio era chegarmos a 2050 e recebermos o mesmo que recebemos hoje do último ordenado. Tenha vergonha e deixe de enganar os portugueses. E agora quer-se resolver o problema de haver falta de habitação para a imigração
cortando perfeitamente a imigração. Nós vamos ter falta de mão de obra e corta-se a imigração. Em vez de estarmos a criar ou a tentar resolver problemas, os problemas dos imigrantes, os problemas de integração, os problemas da escola, o problema da habitação para imigrantes, não. Estamos a incentivar não só que eles se vão embora, como outra coisa ainda pior. A semear um clima de ódio, de violência contra os imigrantes. É o que estamos a fazer. E quem está a colaborar não é o seu Chega. Porque o Chega iniciou, ou melhor, explorou um sentimento que se calhar já existia, e agora o PSD está a ir atrás. E eu nem falo da questão da nacionalidade, porque como hoje o Expresso nos explicou, é um embuste de tal maneira grande esta história da lei da nacionalidade, não há problema nenhum com a lei da nacionalidade, todas as propostas são evidentemente inconstitucionais, uma delas o professor Jorge Miranda, um dos feitores da Constituição, diz que é inacreditável, porque se pode tirar a nacionalidade a alguém, quer dizer que há portugueses de primeira e de segunda. E irra que este senhor só diz mentiras. Só se vai tirar uma nacionalidade que foi ganha. Ninguém vai ficar sem nacionalidade, porque quem pede uma segunda nacionalidade já tem uma anterior. Se quer ganhar a nacionalidade portuguesa, tem que respeitar as leis, os direitos e os deveres que existem em Portugal. É tão simples quanto isso. Se não os respeita, pode ser retirada a nacionalidade. Isto é exatamente como tratar uma criança. Recebe um presente porque se porta bem, se porta mal, o presente é retirado. É tão simples quanto isto. Como é que isto pode ser inconstitucional? As únicas pessoas que andam a fomentar o ódio é a esquerda, infelizmente, porque ganham muito com isso. Ninguém anda a maltratar imigrantes. Saber quantos imigrantes existem em Portugal e estarem legalizados não é maltratar ninguém. Tratá-los mal é deixá-los dormir debaixo da ponte, em quartos com 10 ou 20 pessoas, serem explorados por máfias. Isso sim é tratá-los mal, que foi o que infelizmente aconteceu nos últimos 8 anos e nunca ninguém se indignou com isso. Tudo isto é absolutamente terrível e é um mundo que estamos a semear. E deixa-me dizer, eu cabo com isto, não é só no PSD que há este tipo de clima. Porque há situações no Partido Socialista, por exemplo, o Presidente da Câmara de Loures, o Presidente da Câmara de Samora Correia, que estão a colaborar nesta terrível situação que vai nos atirar para um problema económico brutal e para um problema social absolutamente terrível, que é nós portugueses, que somos um povo de imigrantes, andamos a maltratar as pessoas que nos vieram ajudar. Estes presidentes de Câmara, infelizmente, já perceberam a realidade que existe. Este comentador ainda vive numa bolha no centro de Lisboa, com todo o luxo, daí não conseguir entender todo o problema que existe. Deixe-lhe aqui um conselho: vá ver a realidade da periferia de Lisboa ou vá ter esses conselhos para compreender o que lá se passa, dar dignidade às pessoas e ter um país para os portugueses e para os imigrantes de qualidade. Não é maltratar ninguém. Veja se compreende isso. Deixa-me ouvir também aqui o Zé. Zé, o que eu dizia há pouco... Eu estou já estou a olhar para a tua cara. Toda a atenção. Quando eu dizia há pouco... E nós expectantes para que tu fales, Zé. No parceiro privilegiado, não é só questões de imigração, há aqui todo um pacote. O IRS, por exemplo, foi metido no meio deste pacote também. Antes do IRS, então, houve aqui uma negociação claramente com o Chega. O que está a acontecer é uma coisa muito simples. A minha cábula sobre a geometria político-partidária, eu acompanho-me todos os dias e continua a ser válida. Já nas eleições de 2024 aconteceu uma coisa que eu disse insistentemente na altura, para a estranheza de algumas, se não muitas pessoas, que era, tinha-se criado uma maioria sociológica de direita. E as pessoas acharam que isto era assim uma expressão assim muito teórica que não queria dizer nada. A verdade é que essa maioria sociológica de direita plasmou-se numa maioria numérica de 69,5% de deputados que são do PSD/AD, CDS-PP, Chega e Iniciativa certo. Liberal. E? Avança. E é muito simples. Sim. Havia um senhor no PS que disse habituem-se. E eu acho que muita gente na nossa classe de analistas ainda não percebeu que as soluções vão ser à direita e não à esquerda. E ainda não percebeu. Eu estou a fazer análise, não estou a dizer o que desejo. Neste momento estou a fazer análise. Casas o PSD com o Chega, é isso? Neste caso, não só é para marcar posição para futuras negociações de outras matérias que o PSD/AD quer que o Chega, quer chegar-se ao Chega, passe esta expressão com ironia, para depois ter garantia de aprovação de outros diplomas
e conseguir uma governação eficaz nas áreas que achar Eu acho que estamos de acordo nesse aspecto. Acho que a lei de cartaz vinca isso, não é? A marcação de uma Vou dizer posição. uma frase que pode parecer polémica, mas a maioria dos portugueses, 69,5%, 70%, não quer mais soluções à esquerda. Desculpem, metam isso na cabeça quem acha que ainda é possível ter soluções à esquerda. Pela cara do Pedro Marcos Lopes, é algo que é difícil de ele entender, ou entende, mas quer passar a imagem que não entende para continuar a fazer propaganda de esquerda. O que vale é que isto é de tão fácil entendimento que todo o país já percebeu. E agora, isto é a minha análise, não é o que eu desejo. Estamos aqui, muitas vezes, para dizer que queremos imigração, que o nosso país é um país de imigração e que há muita mistificação nisto tudo. Agora, isto é a crueza dos números. E a realidade mas isto não era o programa da AD, isto é mais um programa do Chega. Pronto, isso leva-me à frase de André Ventura, que para mim é a frase do dia, da semana, do mês e se calhar do ano, para não ser da legislatura, em que ele hoje disse, não, isto não é o fim do não é não, nem é o princípio do sim é sim. E ele enunciou isto para dizer que não se alterou nada, mas sim alterou-se. Sim, o governo da AD vai negociar muita coisa à direita. Quase esta... Tudo. Teu IRS? Quase tudo não. Esta é a geometria que conta e depois há outra geometria que é do Bloco Central. Quando não conseguir nesta área fazer passar o que lhe interessa, vai à geometria Bloco Central, que são 91 deputados mais 58, dá 149, e depois vai tentar evitar os outros dois blocos que são as coligações negativas, que é Chega mais PS 118 e Chega mais toda a esquerda 130. O PS já não tem voto na matéria, em nada. Não, o que eu estou a dizer vai ter é que esta geometria vai ser muito atuante. Resultado, eu vou já terminar. Não te vou contrariar, vocês falaram mais que eu, contente que eu não mas vou eu vou já terminar. Esta geometria, a primeira formulação, é a mais atuante. São 160 deputados de direita e estamos à espera que o país seja governado à esquerda. Claro que eu também não concordo com o programa da AD, com aspectos atenção que social-democracia em termos europeus até é socialismo moderado. Pedro, vá. Mas é esta a geometria. Temos que avançar nos nossos temas, rapidamente. O Zé faz uma análise muito pragmática, que é a de dizer que há um bloco, que é o bloco do PSD e do Chega, que é o bloco de direita. E essa análise pragmática é o que é. Atuante o problema que eu aí vejo. E quando tu dizes que portanto, temos que esperar políticas de direita e não de esquerda, a minha questão é muito simples. É que eu não tenho memória, e eu tenho alguma, temos, que já somos antigos, do PSD ser um partido que se coliga a partidos de extrema-direita. E tem memória. Que é que começou esse precedente. Eu vou-lhe avivar essa memória. António Costa, em 2015, quando formou uma geringonça, lembra-se toda a governação de António Costa, colocou o Partido Social Democrata ao nível de Chega. Toda a governação foi feita com os partidos de esquerda. Nunca existiu nenhum entendimento com o PSD, tirando os entendimentos europeus, que o António Costa não conseguiu fazer com o Bloco de Esquerda nem com o PCP. Para quem diz que tem tanta memória, parece que é uma memória muito seletiva. Eu não tenho memória do PSD fazer acordos como os que está a fazer da imigração, que são basicamente coisas de extrema-direita, de partidos que não respeitam os valores essenciais da nossa Constituição e os valores essenciais da democracia. Mas se essas medidas são inconstitucionais, é para isso que existe um Tribunal Constitucional, certo? É assim que funciona a democracia e sempre funcionou, com órgãos de soberania para regular a democracia, fazendo cumprir a Constituição. Esse é que é o meu problema, porque quando vai tu me perguntar dizes... a cada um dos votantes, deputados votantes do PSD, se está a defender medidas de extrema-direita, eles vão responder, como o Primeiro-Ministro já respondeu, não, o que estamos é a pôr ordem na casa e a regular o que estava desregulado. Mas, por muito que eu queira que o teu fato seja cor-de-rosa, ele é azul. Amanhã venho de fato de cor-de-rosa. Pronto. Mas quando vieres de fato de cor-de-rosa, não é por se dizer que o fato é cor-de-rosa que ele é azul. Certo. Quando alguém do PSD diz que isto não são políticas de extrema-direita e que são políticas atentatórias aos valores mais intrínsecos daquilo que foi o PSD... Vou-te conceder que em alguns pontos se aproximam de soluções da extrema-direita. Em alguns pontos. Mas também te vou acrescentar... Em alguns. Não em todos. Mas também te vou acrescentar que muitos países europeus, alguns deles da matriz social-democrata socialista, estão a introduzir restrições muito grandes
há a imigração. Mas a questão da imigração... É o espírito do tempo, atenção. Não, mas eu não nego o espírito do tempo. Eu sei muito bem quem é que está na Casa Branca, sei muito bem quem é que se prepara para ganhar as eleições em França, sei muito bem que a última sondagem na Inglaterra dá que o Reform UK provavelmente vai ganhar as próximas eleições. Infelizmente, só não consegue entender é porque é que todas essas pessoas ou esses países têm elegido pessoas que pensam dessa forma. Não será porque toda a esquerda abandalhou todos os países só para dizerem que eram muito humanistas? Se os países já não tinham contas equilibradas para aqueles que lá viviam, por que razão recebem imigrantes descontroladamente? Daí as votações por todo o mundo estarem a virar tanto à direita. Não é difícil de entender. Eu sei isso tudo. O que não se para pode... a Escandinávia com políticas restritivas de imigração que não era tradição. O que o PSD não pode é fazer aquilo que está a fazer. Dar cabo da sua matriz ideológica. Mas está a fazer mais do que isso. Está, no fundo, a criar um problema brutal, que tu conheces e sabes perfeitamente que é verdade, que é o problema económico que vamos ter com as limitações à imigração, porque nós precisamos de imigrantes como do pão para a boca, e o segundo é o problema social que eles estão a ajudar a criar. Porque o clima que se está a fazer quanto à imigração, o que se está a fazer... Por exemplo, com esta coisa obscena que a Rita Matias fez e o André Ventura fizeram, é criar problemas. Nós vamos ter problemas de segurança graves. Mas sabes quais são? Eu não sou tão pessimista quanto tu estás a ser. Deixamos ir. É 10 segundos para dizer. 10 segundos mesmo. O empresariado vai forçar a que haja continuação dentro. A economia conta muito. E o Luís Montenegro vai ser pragmático e vai dizer hoje tem que continuar. Depois como é que vêm? Mas o que eles querem agora é dar a imagem política de que estão a controlar e de que estão a criar soluções de governação à direita. Só para estratégia. Não é bem para fingir. Mas isso é brincar com as pessoas. É criar problemas a pessoas. Eu disse que estava a ser analista. Não disse que é o que eu quero. Mas isso cria problemas às pessoas. Cria problema à economia. Diogo, queria só que comentassem rapidamente. Um minuto a cada sobre as declarações do Procurador-Geral da República. Olha, vamos agora Primeiro, que agora veio desmentir, ou veio desdizer, veio dizer que não disse aquilo que disse. Sim, mas disse exatamente a mesma coisa. Mas parece que era essa a minha pergunta. Olha, eu vou discordar de você. Nem tem que discordar rapidamente. Um minuto a cada. A verdade é que aquilo que o Procurador-Geral da República disse não faz sentido. Não faz sentido dizer que devemos dar uma oportunidade a Sócrates para provar a sua inocência. Disse agora? Eu tenho aqui a citação da frase. Eu ouvi o podcast. Tenho aqui a frase. Eu tenho aqui a frase que Sócrates tinha que provar a primeira frase é o título da entrevista do Observador. O Procurador diz... Isso foi o título. Há uma diferença entre o título e o que ele fez. Ele citou o engenheiro José Sócrates, que sempre disse que queria ser julgado neste processo, no tal processo, para poder provar a sua inocência. Esta esquerda quer deturpar todas as afirmações do Procurador-Geral da República para o descredibilizar. Podem dar as voltas que quiserem, mas o que o Procurador disse foi simplesmente que o Sócrates, como qualquer outra pessoa, pode tentar provar a sua inocência. Foi só isso. Tudo o resto é propaganda de esquerda para o descredibilizar. Felizmente, o José Gomes Ferreira vai anular toda essa propaganda. Não, mas o próprio Sócrates disse essa expressão. Aquilo que ele diz hoje ele não diz isso. Diz. O Procurador-Geral da República diz... é semântica. Temos de dar oportunidade hoje... Desculpa, Diogo, mas eu vou-te ajudar, porque tu ias ler e eu leio bem. Temos de dar oportunidade ao engenheiro José Sócrates para provar a sua inocência. E uma acusação. A ele e a todos os cidadãos. Desculpa lá, um conjunto de magistrados, de juízes de direito, que decidem levar a matéria a julgamento, vocês acham que é porque consideram que os magistrados do Ministério Público são todos tontos e não sabem o que é fazer? Mas isso tu não podes dizer isso. Isso é o maior atentado ao Estado de Direito e à separação dos poderes que já E nessa sequência, se há uma acusação, desculpem o Procurador, é legítimo que diga, há uma acusação, há dúvidas sobre a honorabilidade dele, ele agora tem a oportunidade. O Procurador que dissesse isto em qualquer democracia no mundo não era permitida a entrada no dia para seguinte. Fragilizar não entrava no dia seguinte. Olha, sabes o que ele disse? Sabes o que é que eu vi neste processo? À democracia. Um senhor José Sócrates a dizer assim, para o juiz de instrução, o senhor está a dizer que eu que usei a Golden Share. Espera. O que é que isso interessa, Zé? 20 segundos para explicar isto. Golden Share não foi usada. Se alguém perceber o que é linguagem financeira e de negócios e de contabilidade, se alguém perceber isso, sabe que quando um governador do Banco Central diz eu vou subir as taxas de juros, já está a criar um facto
que é os agentes económicos agem nessa... Tem que isso ter a ver com nessa, a presunção tem tudo a de ver. inocência. O primeiro-ministro Sócrates, na altura, disse: vou usar a Golden Share então? porque não estou de acordo com isto. que Não tu és precisou juiz? de usar. Sabe o que é que Mas o que é que aconteceu a isso tem a ver com seguir? este julgamento? Mas tu és juiz, homem. Desculpem, Ricardo Salgado a seguir. É porque as pessoas não sabem isto lá em casa e vocês também não me querem que seja explicado. Mas tu não és juiz. Desculpa. Tem que ser alguém que tem que O que provar que ele aconteceu fez isso. foi que, na sequência de José Sócrates ter ameaçado usar a Golden Share, deu tempo a Ricardo Salgado, sabem do quê? De pegarem milhares de milhões de euros e pôr nas mãos. Eu vou citá-lo. Sim, mas não- A todos. De Joaquim Oliveira, Nuno Vasconcelos e de José Brardo, pelo menos- para irem realinhar a posição acionista a favor de Ricardo Salgado. Mas está a tentar e impor depois- menores do caso, és que juiz, conclusões tu és todas juiz. distintas. Desculpem, eu já vou acabar. Um procurador que investigou isto e que concluiu, sim senhor, está aqui um indício muito forte E então? de que o último beneficiário disto tudo foi um senhor que era só o primeiro-ministro. E então? E leva a julgamento, e há juízes que aceitam que isto vá a julgamento, e anda toda a gente a dizer a acusação tem pés de barba. Pá, desculpem lá. Não, Mas é outra questão. quem diz Há isso pelo não menos percebe uma falha nada do procurador. de Está a mostrar várias finança, questões. economia, nem contabilidade. Diogo, Nada. há pelo E menos quer uma- pôr uma nuvem de fumo em coisas óbvias. Há pelo menos uma Pronto, já falha acabei. do Procurador-Geral da República nestas declarações que fez, nas que fez hoje para corrigir, que é dar capital de queixa a José Sócrates. eu disse que nos Não, íamos não, desenganar. não devíamos, de facto, estar a falar sobre as declarações do Procurador-Geral da República num caso como este. E, por outro lado, o Procurador-Geral da República até tem dado alguns sinais que me parecem importantes no que diz respeito àquilo que é o maior problema de todos da Justiça, que é a lentidão da Justiça. Não é Vou dizer uma aceitável... coisa, não terá sido a expressão mais feliz. Não, Mas ele, de facto, não quis dizer isso. Não é aceitável, Desculpem. não é aceitável que este julgamento que este processo dure tanto tempo e que não tenha desenvolvimentos, e, portanto, todas as forças do Procurador e dos atores da Justiça têm que estar Nem são empenhados. procuradores, nem são juízes. São os deputados no Parlamento que Têm que fizeram as estar leis Não, garantísticas. desculpa lá, o Sócrates, Desculpem, Sócrates teve um Parlamento. ano preso por factos que nem chegaram à acusação. A acusação Os demorou 3 anos a sucessivas aparecer. maiorias do Já Parlamento falaste, deixa é que eu ver. permitem estes eu mecanismos só digo dilatórios. Mas sem nos focarmos demasiado no Procurador, há de facto um problema de lentidão excessiva na Justiça, e esse tem que ser o foco fundamental dos atores de Justiça para que estes processos se possam resolver E falas rapidamente. disso quando o país Ok, quer deixa o saber Diogo acabar, por o que favor. é que aquele senhor como primeiro-ministro Rápido, fez e rápido. para roubar o país. E rápido. Desculpem. Mas isso não está a ser Desculpem. julgado, Zé. Não é isso que está a ser que julgado. não queres que esteja a ser Não, julgado. isso é julgado nas eleições, não é no tribunal. Qual nas eleições? É nas eleições. O roubo a nós todos é julgado nas Nas eleições. eleições. Desculpem lá. Desculpa, agora vou acabar. Pedro, último minuto. Nas eleições. roubo a nós todos é Calma, julgado nas eleições. nas eleições. Também é. Mas tem que haver Nas tribunais. eleições julga-se os factos Desculpem lá. políticos. Outra coisa que tu estás a fazer. Quando Oh, a Zé, justiça toca verdadeiramente nos poderosos, há muitos analistas Zé, e isso é- jornalistas Zé, que vêm dizer Zé, a justiça Zé, funciona Zé, mal. isso é Mas ma- quando começa a funcionar Zé, bem, eu vou fica tudo ignorar às o que tu claras. disseste, porque isso é a Pronto. maior demagogia do mundo. É. Mas deixa-me acabar para dizer. Olha, comigo o estão Procurador, 99% nem o portugueses. Zé, nem eu, nem o Diogo, nem a doutora Ana Freitas são juízes. O que diz o Estado de Direito, para nós termos um Estado de Direito decente, para termos uma democracia a sério, o que é fundamental que seja o Ministério Público a provar a culpa do José Sócrates, do Zé Gomes Ferreira ou da Ana se praticarem algum crime, e não a Ana ou o Zé provarem que são inocentes. Ó Pedro Marcos Lopes, então isso leva-me ao princípio deste debate. O senhor não é ninguém para estar a julgar a Rita Matias ou o André Ventura se fizeram ou não fizeram algo que não cumpre a lei. Se eles não cumpriram a lei ou fizeram algo inconstitucional, é o Ministério Público que tem de provar que eles fizeram algo de errado. Ou para eles os dois isso não se aplica. Só se aplica ao Sócrates. E o Sr. Procurador-Geral da República, Inverteu. como diz o outro, não me lixe. Porque ele disse claramente, que eu ouvi o podcast, disse a frase assim: se hoje dissesse, desculpem lá, enganei-me. Eu achava estranho o Procurador-Geral da República enganar-se numa coisa de tão grave importância. Mas ele não se enganou, porque Achas ele que o voltou a dizer Procurador alterou o os mesmo. princípios Voltou todos a do dizer, direito não, penal? defendeu isso. E nós estamos todos enganados. Não estamos a julgar a governação do José Sócrates. Não estamos a julgar a eventual ilegalidade de José Sócrates. Há dados ilegais de José Sócrates. Porque José Sócrates, tenho pena de o dizer, e eu tenho a minha opinião sobre o tema, é absolutamente inocente até uma sentença transitada em julgado. E não é por nenhum de nós achar coisas que ele deve ser condenado. É por o Ministério Público provar a culpa. Porque não é José Sócrates que está em causa neste tipo de coisas. Somos todos nós, é a comunidade. Claro.
E chegamos ao fim do vídeo. A conclusão que eu tiro deste debate é que o Partido Socialista anda a investir muito bem em novos comentadores para fazerem propaganda e o Sócrates, quem sabe, alegadamente também, ter a comunicação social do lado dele dá muito jeito agora para descredibilizar o Ministério Público. É pena estes jornalistas e comentadores de esquerda esquecerem-se de tudo o que Sócrates fez à Manuela Moura Guedes, acabar com o Jornal da Noite da TVI e mandar a Manuela Moura Guedes para o desemprego por estar a investigar todas as suas alegadas falcatruas. Parece que José Sócrates ainda tem muitos amigos na comunicação social. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.